Olá, meu irmão, minha irmã, muito bom dia, graça e paz do nosso Senhor. Eu gostaria, assim, de dar boas-vindas a você que está conosco mais uma manhã para estudar a palavra do Senhor, estudar aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa oportunidade. Lembrando você que estamos agora em uma nova forma, não é? Conseguimos, com a graça de Deus, agora apresentar a tela, para que assim você que não tem a revista possa acompanhá-la pela tela do próprio YouTube. E aí, assim, eu quero dizer a você que estamos hoje na lição bíblica dominical, lição de número 15, a palavra fora do lugar, na revista Comportamento do Crente, da Missão Batista Village das Palmeiras. Vamos prosseguir. E aí, então, temos a nossa tela de apresentação da Escola Bíblica Dominical, lição 15, a palavra fora do lugar. Lembrando que estamos, durante essa revista, falando de ética cristã. E aí, então, segue a apresentação da nossa revista. Espero que você esteja conseguindo enxergar aquilo que escrevemos aí. Portanto, eu peço que você comigo esteja nesse momento. Vamos fazer uma oração nesse momento para que possamos adentrar na nossa lição, que nos fala justamente disso, a palavra fora do lugar. Oremos, Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós somos gratos a Ti pela Sua presença, pela Tua mão, pelo Teu cuidado para conosco, mesmo em um tempo difícil. Clamamos que o Senhor esteja com aqueles que estão passando por luto, que o Senhor esteja com aqueles que estão passando por perdas, confortando eles na Tua graça. Nos ilumine, nos ajude ao entendimento da lição de hoje, para que assim o Teu nome seja glorificado, e é em nome de Cristo que pedimos tudo isso. Amém. Portanto, vamos hoje falar sobre a palavra fora do lugar. E assim nós podemos ver na nossa revista aí, né? Como você pode acompanhar, a nossa revista, então, ela vai falar sobre a palavra fora do lugar. E o que seria isso? E a revista, ela nos informa que o objetivo disso na revista é expressar, em primeiro lugar, a honra. O nono mandamento, como você pode ver em Êxodo, aqui se encontra, olha, em Êxodo 20:16. Êxodo 20:16 vai nos falar justamente desse nono mandamento, que é referente, e eu peço que você abra comigo em Êxodo 20, verso de número 16, que diz: não darás falso testemunho contra o teu próximo. E assim, nós vamos pensar hoje a respeito disso. Portanto, o nono mandamento ele tem um objetivo principal de nos falar quanto à honra. Isso mesmo, quanto a proteger a honra. E explicando assim que a honra é algo fundamental dentro de uma vivência. Nós estamos falando de ética, e ética sempre envolve comportamento, envolve relações humanas, e essa revista, então, tem esse foco. E aqui o texto vai nos falar que é fundamental a questão da honra para a convivência social, seja em uma comunidade, seja em uma relação de relacionamento, seja em uma nação, numa visão mais ampla. Mas o que temos observado nos dias de hoje é justamente um tempo em que a honra tem sido algo muito negligenciado e algo até mesmo banalizado. Pessoas têm perdido a sua honra diante da sociedade, diante das suas relações, pessoas que têm, seja de qual forma for, seja de um uso pejorativo do falar, seja em atitudes, seja em barganhas, seja em manipulações ideológicas, seja em manipulações até mesmo hierárquicas, de riqueza, uma forma de desonrar o próximo quanto à sua influência. Então é algo muito interessante, muito importante
de pensarmos. E assim, nós vamos pensar que Salomão, a revista nos informa, que Salomão diz que vale mais o bom nome do que as muitas riquezas. E assim, em primeiro lugar, a revista vai nos tratar sobre o falso testemunho. E o falso testemunho é algo muito sério, porque isso, dentro do próprio Código Penal brasileiro, a questão da calúnia, da difamação, da injúria, eles são considerados crime. Então, nós podemos ver como que a questão do falso testemunho não é só uma questão condenada pelo Senhor, mas é uma questão também de justiça, de legislação, que isso é algo que de alguma forma prejudica a integridade, seja ela física, emocional, psicológica do ser humano. Então é algo muito importante de se pensar, porque isso é um crime. Veja que a palavra diz que o Código Penal brasileiro diz que o falso testemunho é crime. Portanto, temos que pensar. Mas, assim, a palavra continua nos falando sobre essa questão do falso testemunho. Isso tem uma relação muito direta com a mentira. A própria questão da mentira, o falso testemunho tem essa visão de ser algo mentiroso, algo que não condiz com a verdade. E isso é algo tão comum, é algo, na verdade, mais antigo do que nós possamos imaginar. Onde há a humanidade e a influência do pecado, ali há falso testemunho, mentira e até mesmo maledicência. Então a revista vai nos falar sobre o início da narrativa da criação já com uma questão de maledicência, de falso testemunho. E isso é interessante porque o falso testemunho não vem de um homem nessa primeira situação. O falso testemunho vem do inimigo das nossas almas, Satanás. Veja que a revista vai nos falar que a serpente enganou Eva. A serpente foi aquela que enganou Eva. E o texto de 1 Timóteo, peço que você acompanhe comigo, não só na revista, como agora podemos apresentar a você na revista, mas agora também acompanhe na leitura bíblica em 1 Timóteo 2, verso de número 14. Assim nos diz: e Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganado, se tornou transgressora. Então, o falso testemunho pode levar à transgressão, e essa transgressão é culpada como pecado. Esse foi o processo que aconteceu no Éden com a mulher. Portanto, a serpente foi aquela responsável por dar um falso testemunho. O Senhor havia dado a ordem explícita: não coma do fruto, porque morrerás certamente. Em detrimento a isso, a palavra da serpente foi que não é bem assim. Aliás, tanto Satanás quanto a influência dele na mentalidade humana tem, ao longo da história, tentado não deixar as palavras do Senhor tão fortes, ou o famoso não é bem assim. Deus não é tão radical assim. Portanto, é algo que precisamos pensar no falso testemunho. Porque o primeiro e mais letal falso testemunho advém do nosso adversário Satanás. E ele pode influenciar a nossa conduta. Então é algo importante de se pensar. Então não só isso, mas a serpente engana, ela inverte o que Deus falou e conduz isso à mentira, leva isso à mentira. E nós podemos pensar que isso é um sofisma. O que seria um sofisma? Eu tenho pensado bastante nisso. E o sofisma é algo que tem referência aos sofistas, aqueles que eram, na época dos grandes filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Assim, os sofistas eram um grupo de pensadores, de estudiosos, que usavam da oratória para adquirir ou ganhar vantagens. Portanto, eles cobravam para que fosse ensinado a arte da oratória, ou a arte da
do discurso, a forma como o discurso pode dominar e ele pode, assim, trazer, inverter algo que é verdadeiro e conduzir isso a um discurso mentiroso. Portanto, isso é um sofisma, e a palavra vai nos falar em 1 Coríntios e é um texto maravilhoso, se eu não me engano, eu posso considerar esse um dos textos que eu mais gosto das Escrituras, que é em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 10, verso 3, que diz: as armas da nossa guerra ou da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para anular sofismas e destruir fortalezas. Em perfeita obediência. Então, essa palavra é muito marcante em dizer que nós temos que, pelo conhecimento de Deus, entendendo que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus, para anular essas mentiras e esses sofismas. Portanto, o tempo que vivemos de tanta fake news, e podemos pensar nisso nesse tempo, a palavra fora do lugar, a palavra que é tirada, por exemplo, nós podemos ver hoje na internet como que discursos, às vezes de 1 hora, são cortados determinados pedaços da entrevista ou da conversa e assim manipulado para o que se quer conduzir a conversa. Isso é uma forma de colocar a palavra fora do lugar devido. E isso está muito comum na nossa vida e no nosso cotidiano, até mesmo em mídias sociais. Portanto, é muito importante nós pensarmos a respeito disso. E a palavra diz, um grande reformador, João Calvino, falou sobre a questão do falso testemunho, que consiste em que Deus, que é verdade, abomina a mentira. Entre nós deve ser cultivada a verdade sem dissimulação. Portanto, não prejudiquemos o nome de alguém ou com calúnias ou incriminações falsas, ou, pela mentira, o agravemos em seu patrimônio. Enfim, não façamos o mal, quem quer que seja, pelo desenfreamento da maledicência e da mordacidade. E essa proibição está ligada é viável, fiel, assistência em afirmar-se a verdade, para que se proteja a integridade tanto do seu nome quanto de suas coisas. Institutas, de João Calvino, volume 2, página 174. Portanto, nós podemos ver aqui o que João Calvino nos traz como importância, entender até que ponto essa questão da maledicência, do falso testemunho, da palavra fora do lugar, ela pode influenciar a vida do outro, ela pode, de certa forma, até prejudicar a vida do outro. Prossigamos, então, e eu acabei de ler, e aí nós vamos ver o que agora a revista vai nos falar sobre literatura poética e como as poesias elas estão tão cheias desses discursos, dessas formas literárias que nos apresentam essa questão também. Como exemplo aqui na revista de Asaf, que fala contra enganos e uso da língua, a famosa maledicência, o Salmo de número 101, que nos apresenta também essa questão de que Davi não desejava proteger o mentiroso. Enfim, aqui são diversos salmos, diversas referências aos Davi quanto a Salomão, dizem assim: a falsa testemunha não fica impune, e o que prefere mentiras não escapa. Fala que o mentiroso como uma pessoa que difama, o mentiroso que destrói o seu próximo. Então veja como que nós temos que nos atentar quanto à nossa palavra, quanto ao que falamos, quanto à nossa língua. Um texto muito conhecido quanto a essa questão da língua é o texto de Tiago. Tiago fala muito da língua e como ela, sendo um instrumento pequeno, a nossa boca, ela fala quanto ao cavalo, que o cavalo ele é guiado, ele é direcionado pela sua boca.
como que um navio tão grande, ele também é controlado por uma só coisa pequena, né? O timão. E nós, seres humanos, somos, talvez, controlados pela nossa língua. Como a língua tem um poder, sendo tão pequena, de influenciar todo o corpo? Isso são palavras de Tiago, do apóstolo. E a palavra diz que literalmente é possível arruinar o próximo com inverdades e palavras maliciosas. Então é importante você avaliar a sua vida, a sua conduta diante dos seus relacionamentos e se perguntar se você realmente tem tomado cuidado com a sua língua, com aquilo que você fala, em como você vive, no que você tem falado. Porque, sabe, a gente só vai falar daquilo que a gente pensa e a gente só pensa aquilo que alimenta, perdão, aquilo que alimenta a nossa mente. Se a sua mente ela é alimentada por pensamentos ruins, isso vai ser influenciado na sua fala e no seu comportamento. Mas então eu quero que você pense comigo de forma mais explícita ao Novo Testamento, o que a palavra vai nos falar em Mateus 5, o famoso sermão das bem-aventuranças ou sermão do monte, em Mateus 5, verso de número 21. E tendo Jesus voltado, não é Marcos não, perdão, é Mateus. Mateus 5, verso de número 21. Diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer um que se irar contra seu irmão está sujeito a julgamentos. Então eu já falei algumas vezes que essa questão da, da própria ideia do reino de Deus, a própria legislação agora no reino de Deus, ela é muito mais difícil e muito mais séria para se cumprir do que a própria legislação do Antigo Testamento. Portanto, nós podemos ver que essa questão, Jesus diz que insultar o irmão tem a mesma questão quanto penalidade do que o assassinato. Então isso é muito sério, algo muito sério que nós temos que pensar. Portanto, quero que você acompanhe comigo mais uma vez o que a palavra vai nos falar, que em 1 Coríntios 15, verso de número 33, 1 Coríntios 15, 33. Má companhias corrompem os bons costumes. Não se engane, meu irmão. Você é sempre parecido com as pessoas com que você convive. Existe um livro, até um livro de empreendedorismo e tal, que diz que você é exatamente a mesma coisa do que as 5 pessoas com que você se relaciona. Portanto, se os seus relacionamentos eles marcam uma questão de boa convivência, de palavras abençoadas, de palavras de bênção, palavras boas e reflexões boas e questões e conversas boas, você terá, assim, bons relacionamentos. Mas não sei se você conhece, eu conheço algumas pessoas que se você para conversar é só doença, só crise, só problema. Isso também envolve a questão da maledicência, pessoas que têm palavras que não são de bênção. Sabe, meu irmão, se você percebe isso, seja aquele que tem palavras de bênção, de ânimo, de motivação ao próximo e não aquele que traz palavras ruins. Portanto, a revista vai continuar nos falando sobre a questão problemática da mentira branca e a mentira necessária. Portanto, nós precisamos pensar a respeito disso, porque nós podemos ver que existe isso, né? Algumas pessoas falam sobre a mentira branca, né? Que mentira que não faz tanto mal assim, uma mentira do bem.
Eu já ouvi muito isso, a mentira do bem. E a revista vai nos falar quanto à questão de valores, voltando a uma questão mais ética, nos falando que a verdade é um dos valores mais elevados do ser humano. E então a revista vai nos trazer essa ideia de que, perceba, alguns chegam até mesmo a afirmar que para se conseguir determinadas coisas é necessário mentir, ou então não posso falar a verdade. Sabe, não sei se você já ouviu falar em esquemas no trabalho, que você não pode agir de forma diferente porque já tem um esquema no trabalho, e se você falar vai ser algo que vai atrapalhar. E quantas vezes a gente não vê isso nas relações comerciais também? Portanto, nós temos que nos posicionar. Porque já no início da igreja de Atos, nós podemos ver um casal que omitiu ao Senhor parte da sua propriedade, da venda da sua propriedade, e não foi uma obrigação vendê-la, mas eles assim fizeram e dissimularam a questão e omitiram, mentiram para o Senhor. Assim, isso leva muito sério a questão da mentira, porque justamente o diabo, inimigo das nossas almas, ele é considerado o pai da mentira. Então nós temos que viver na verdade, porque Jesus disse que ele é o caminho, ele é verdade, ele é vida. E nós precisamos viver na verdade. Nós podemos ver que existem, como a revista diz, as inverdades proferidas por aqueles que eram falsidades contra o Senhor e seu Santo Espírito, pessoas que difamavam a questão da própria divindade e da própria atuação do Espírito Santo. Portanto, nós podemos pensar sobre a questão da diferença, nós não vamos ater muito a isso, mas sobre a diferença entre omitir e mentir. E a palavra vai nos falar que um clássico caso sobre isso é 1 Samuel, em que o texto nos diz que o Senhor disse a Samuel que buscasse deixa eu subir aqui. O Senhor disse a Samuel que buscasse com as lamentações pelo afastamento de Saul do seu trono israelita, se dirigisse a Belém e se tornava perigosa a missão do profeta. Era por isso conveniente fazer sacrifícios ao Senhor e não acrescentar, que iria também ungir o novo rei de Israel. Justifica-se plenamente essa atitude, pois nada impede a que se oculte uma primeira intenção, anunciando apenas a segunda. Portanto, podemos ver que nesse episódio houve uma questão de dissimulação, uma questão de inversão da verdade e assim uma tentativa de burlar, uma tentativa de manipular as situações, e isso a palavra diz que nunca fica impune, nunca fica livre de condenação aqueles que manipulam a verdade para tentar de alguma forma sair de uma determinada situação. Então vamos continuar, e a revista vai nos falar então sobre a questão continuar nos falando a respeito de João 16:12, que diz: tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. E isso é uma referência ao próprio Espírito Santo. E isso não é, e aqui nós podemos ver um caso de omissão. Portanto, a omissão, ela, na verdade, esse caso aqui não se trata de uma omissão, mas de uma, a palavra diz que foi adiado a questão da verdade que seria proferida pelo Senhor Jesus a respeito do Espírito Santo. Então nós temos que pensar nessa diferença. Existe uma citação de um grande teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, que tem alguns livros muito interessantes, até o Discipulado tem um livro muito bom sobre discipulado, e ele diz: a verdade não pode ser dita em qualquer lugar, a qualquer hora e para qualquer pessoa, de qualquer maneira.
Ao dizer a plena verdade, o médico pode provocar a morte imediata de um paciente sensível. Dentro disso, a revista nos pergunta: podemos e devemos informar tudo a um paciente terminal ou devemos informar somente o necessário? Isso é uma questão ética importante. Isso é uma questão ética muito importante para tratarmos. Será, isso é uma pergunta que eu deixo a você, será que temos tido cuidado de omitir algo em nossas conversas que seja desnecessário ou que possa entristecer nosso próximo, sabe? Nós, às vezes, como igreja, temos muito isso, né? Como membros de igreja, a gente, às vezes, faz a famosa fofoca a respeito de determinadas coisas que não são tão necessárias de se falarem. E todos nós, durante a nossa caminhada, já fizemos isso. Então, é tempo de pedir ao Senhor que Ele avalie a nossa conduta e a nossa forma de viver. E algo muito triste que a revista nos fala é da questão do jeitinho brasileiro. Nós já chegamos a comentar a respeito disso, sobre o jeitinho brasileiro, que nos fala sobre essa triste realidade de uma corrupção institucionalizada. E como nós vivemos um tempo de sujeira, de imoralidade, de irregularidade em diversas questões. Vimos agora há pouco tempo, dentro de uma pandemia, aparelhos sendo superfaturados. Isso são coisas inimagináveis e é o alcance da malignidade humana. Tivemos há pouco o relato do caso da menina, né, que foi estuprada e que de alguma forma teve que realizar o aborto. E como que a nossa vida, a nossa sociedade, ela está tão corrompida e como isso passa também pelos nossos discursos, pela nossa conduta. Então a revista nos alerta para, como filhos de Deus, realmente nos posicionarmos e qual é a melhor atitude diante de um mal. Às vezes a maior atitude diante de um mal não é o blá blá blá, porque nós como igreja temos muito isso de falar e de querer. E hoje o pessoal do Facebook, do Instagram, enfim, das redes, das mídias, querem falar e querem expor a sua opinião. Mas às vezes a nossa maior atitude diante de um mal seja justamente o posicionamento contra, e às vezes o posicionamento que mais surte efeito não é a fala, mas a ação. Ou seja, as pequenas corrupções do dia a dia, não cometermos, não barganhar, não de certa forma negociarmos realmente a nossa fé, a nossa conduta diante de coisas pequenas, porque é nas pequenas coisinhas que nós vemos as nossas condutas erradas. Então, a palavra nos fala sobre o perigo das meias verdades, que nos falam que esse jeitinho é um problema cultural, é o jeitinho para fazer tal coisa, eu te ajudo. Se você me dá um trocado, a gente conversa. Então isso é um discurso já enraizado, mas é tempo de nos posicionarmos como filhos e não aceitarmos essas condutas tão prejudiciais. Mas por fim, em terceiro lugar, a revista vai nos falar sobre a maledicência, que seria justamente esse traço do velho homem. O apóstolo Paulo vai dizer isso, que o novo homem não deve mentir, mas esse já se despiu do velho homem, das velhas práticas e velhas condutas. Portanto, aquele que está na luz deve viver de acordo com a luz, daquele que vive na luz e vive em Cristo, não pode viver mais nas trevas, e as trevas seria também essa questão da maledicência. Portanto, existem alguns textos, como Efésios 4:25, Colossenses 3, verso de número 9, e eu vou abrir em Colossenses 3, verso de número 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Portanto, a nossa conduta deve ser de alguém que está sendo renovado à imagem de Cristo, dia após dia, sendo renovados à imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor.
Tanto a palavra também nos informa quanto a relacionamentos, falando que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Aquele que diz amar o Senhor que não se vê e não ama o seu próximo que o vê, é mentira, é mentiroso. Porque se você não consegue amar quem você vê, como você amará a Deus que é Espírito? Portanto, isso é algo a pensarmos. Então, a regrinha, e eu achei isso muito interessante que a revista nos trouxe, algo muito interessante, que são as 3 perguntas dentro de uma determinada questão. Meu irmão, se você puder, anote isso, rabisque, grife, cole na parede, porque isso é algo muito importante. Fazer as 3 perguntinhas diante de qualquer situação. Primeiro lugar, alguém te contou alguma coisa e você não sabe. Como lidar? Primeira pergunta que você deve fazer. É verdade? Como eu posso descobrir se isso realmente é verdade o que acabaram de me falar? Passando pelo crivo ou pela peneira da verdade, você deve pensar, depois de averiguar se isso é verdade, e se você vai passar isso para frente, você deve se perguntar, é necessário realmente eu falar determinada coisa? Isso é crucial se eu não passar adiante? E se, em segundo lugar, isso também for verdade e for necessário, você deve se perguntar, isso realmente é edificante? Isso vai edificar aquele que vai ouvir aquilo que eu tenho a passar? Portanto, se aquilo que você tem a dizer não é verdade, já anula todo o seu discurso. Mas caso isso seja verdade e seja também necessário, você deve entender que deve prosseguir adiante. E por último, se isso for realmente edificante, aí sim você deve falar. Mas caso não passe por esses 3 crivos, não é algo que vale a pena ser falado. E veja que a revista vai falar, muitas vezes as pessoas dizem, não sei se é verdade, vou vender pelo preço que comprei. Se você não sabe se é verdade, pelo amor que você tem a Deus, não passe adiante. Isso é importante porque o que deve moldar e o que deve alinhar, o que deve nos trazer real foco quanto às nossas relações é justamente entender que a gente serve a um Deus que está atento às coisas que seus filhos fazem. Ele está pronto para abençoar, mas também para punir a nossa maledicência, a nossa conduta que não agrada a Ele. Portanto, em primeiro lugar, o nosso pensamento deve estar no Senhor. E Tiago, como eu citei, vai falar, que o texto vai citar também Tiago, que vai falar que a língua, esse instrumento tão pequeno, tem poder de pôr em chamas toda a carreira de existência humana. Isso é muito forte. Isso é muito forte mesmo. E eu esqueci de passar a página. Aqui, ó, Tiago, ó. Ops, perdão. Vamos voltar lá. Tiago. Veja, aqui. Tiago 3,6. Como eu acabei de falar. E, achei cômico até essa questão da citação de um cântico infantil. E é necessário, é importante nós pensarmos a respeito disso, porque às vezes nós esquecemos de receber o reino de Deus como crianças e a orientação do Senhor é esta. De, às vezes, abster coisas que são faladas a nosso respeito, abster coisas que são faladas a nós, e antes de qualquer coisa, eu acho que antes de passar pelo crivo da verdade, da necessidade da edificação, é pensar na oração ao Senhor, ore ao Senhor para saber, para receber discernimento, para o que você ouve, você filtrar, e o que você fala ser algo que também é verdadeiro, necessário e edificante. Não sei se você já teve contato com pessoas que falam e não falam nada. Pessoas que falam e que não nos edificam. Pessoas que falam e que sempre tem uma mentira por trás. Pessoas que falam umas coisas que não são necessárias de se ouvir. Ou que falam e não edificam a nossa vida. Portanto, isso é importante.
de pensarmos. E o cântico infantil é justamente esse, cuidado com... Eu não sei como seria o ritmo, mas eu vou ler apenas para você. Cuidado, boquinha, com o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, com o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Não sei você, mas esse cântico e essa frase põe, por mais que seja um cântico infantil, nos põe com tremor e temor diante da presença do Senhor. Saber que o Deus criador de todas as coisas, o justo Deus, está olhando para cada um de nós, para o que falaremos e como procederemos diante das circunstâncias e diante daquilo que nós ouvimos. E outra questão, para finalizar a nossa lição dessa noite, é pensar nessas mídias sociais, o que é falado, o que é postado, como vamos proceder diante das mídias sociais. Sabe, é um fenômeno hoje a questão de termos que nos posicionar diante das questões do mundo na rede social. E eu quero dizer a você que antes de se posicionar na rede social, você deve se posicionar na vida, diante do Senhor, nas suas relações. Antes de lacrarmos, que é uma palavra conhecida hoje, né? Pessoal que bota textão no Facebook, nós temos que ver se realmente as nossas condutas estão sendo verdadeiras, se as nossas palavras edificam, se aquele que conversa conosco sai abençoado ou se sai mais atribulado ainda. Gostei disso. As suas palavras, elas abençoam ou aquele que te ouve sai abençoado ou sai atribulado? Isso é uma pergunta importante. Aquele que ouve você sai atribulado ou abençoado? É para se pensar. Então, ele nos fala justamente para finalizar essa questão de jornais, revistas, fake news, essa discussão entre marcas de revista, de jornais, enfim. E sempre investigue aquilo que você está fazendo, lendo, ouvindo e tudo isso. E eu quero finalizar então com uma frase importante de Stanley Jones que diz: tome cuidado com as meias-verdades. Tome cuidado com aquilo que a pessoa diz, mas de onde você ouviu? Ah, não sei. Quem te falou? Ah, eu não lembro. Como você sabe disso? Ah, não sei. Tome cuidado com as meias-verdades. Tome cuidado com os sofismas. Foi dessa forma que Eva caiu, tendo a palavra sendo manipulada. Saiba a fonte, saiba de onde veio. Averigue. É verdade? É necessário? É edificante? Se for, aí vale a pena ser falado. Tome cuidado com as meias-verdades. Você pode ter se apropriado exatamente da metade falsa. Tome cuidado com as meias-verdades. Você pode ter se apropriado exatamente da metade falsa. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti. Deixa eu só finalizar aqui Pronto. Vamos orar então? Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela Tua instrumentalidade em usar pessoas para escrever essa revista. Obrigado porque o Senhor nos ensinou hoje sobre cuidado com a língua, cuidado com as palavras, quando falar, aonde falar, por que falar. Pensar se é verdade, se edifica realmente, se é algo que vale a pena ser falado. Senhor, cuide das nossas relações, das nossas condutas, das nossas palavras, das nossas relações. Senhor, tem misericórdia de nós se estamos sendo maledicentes. Senhor, tome cuidado tome frente das nossas condutas. Tem misericórdia de nós se formos aqueles que falaram mal já de muitas pessoas. E perdoe-nos, dê-nos uma nova chance para que possamos ser aqueles não que amaldiçoam, não que as pessoas que estão angustiadas saem mais
angustiadas, mas pelo contrário, pessoas saiam revigoradas, abençoadas, edificadas na tua palavra, porque as nossas palavras são palavras de bênção e não de maldição. Que assim seja a nossa conduta diante do Senhor e diante dos homens. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um dia, um domingo na tua paz, na tua graça, no teu favor, Senhor, porque o Senhor é bom e não deixaremos de declarar que o Senhor é bom. Obrigado. Louvaremos o teu nome. E como resultado da nossa adoração, seremos aqueles que falarão coisas boas, porque estamos sendo tratados e cuidados por ti. Obrigado. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Amado, que Deus abençoe sua vida, que você seja abençoado por essa palavra e que assim você medite naquilo que o Senhor tem a nos dizer. Mais uma vez, tome cuidado com as meias verdades. Você pode ter se apropriado exatamente da metade falsa. Grande abraço. Deus te abençoe.